Então, gente, hoje finalmente nós vamos entrar no tal espalhamento inelástico profundo, né? Pelo menos começar, né, a falar sobre ele. E ontem a gente estabeleceu algumas coisas sobre a fórmula de redução, né, para férmions, a fórmula de redução para fótons, né, para fótons massivos, né, para ficar mais simples a história, e sobre seções de choque, né. A gente basicamente verificou, no caso, por exemplo, a fórmula de redução para férmions, você tinha que amputar as pernas externas, né, das suas funções de Green no espaço de momento, e você tinha que multiplicar as pernas externas que você amputou pelos fatores espinoriais no espaço de momento, dependentes de que tipo de partícula você tinha. Então, se você tinha uma partícula de spin meio, mais meio ou menos meio, você multiplicava pelo espinor U. Se você tinha uma antipartícula de spin meio ou menos meio, você multiplicava por um espinor V, né? Isso no estado inicial. No estado final, você multiplicava por U barra ou por V barra, né? Então, você pode ter elétrons, por exemplo, no estado inicial, e pósitrons no estado inicial, aí você tem U e V, e você pode ter elétrons e pósitrons nos estados finais, aí você tem U barra e V barra, mais ou menos essa regra, né? E no mais, aí você pegava a sua função de Green, você amputava as pernas externas, todas delas, e pegava os momenta que estão entrando na sua função de Green e projetava nos valores físicos deles. Ou seja, pensava que esse momento eram momentos físicos, P2 igual a M2, né, no caso, né? Tinha uma coisa similar com os fótons massivos, né, por exemplo. Então, você pegava os vetores de polarização, mas aí, como o campo é complexo, basta você botar os vetores de polarização correspondentes a cada fóton, não importa se está no estado inicial ou no estado final, esse vetor de polarização vai só estar associado ao momento desse fóton no estado inicial ou final, né? Aí a gente falou também sobre seções de choque, né? A gente deu uma definição, né, bastante geral do que é uma seção de choque, que era uma probabilidade de transição por unidade de tempo, por unidade de fluxo, né? E a gente observava que isso era uma definição bastante conveniente para a seção de choque, porque ao dividir, ao normalizar pela unidade de fluxo, você se livrava dos fatores de volume, né? Os fatores de volume vinham do fato de você colocar, você ter que lidar com um quadrado de funções delta, que a matriz S é proporcional à função delta. Como a amplitude de probabilidade, como a probabilidade, a densidade de probabilidade é proporcional ao módulo ao quadrado da amplitude, você vai ter um quadrado de função delta. Para você se livrar desse problema, você faz uma espécie de regularização, né, das suas amplitudes, né, das suas amplitudes matriz S, colocando o seu sistema numa caixa. E aí você ganha, claro, os fatores que vão divergir depois, que são os fatores de volume, né? Vai haver divergências de acordo com o fator de volume ir para infinito, né, tipicamente. Você se livra desses fatores de volume justamente normalizando essa probabilidade de transição por unidade de tempo por unidade de fluxo também, né? E aí a gente obtinha um objeto bastante complicado do ponto de vista de Lorentz, né, de transformação de Lorentz. Esse objeto tinha propriedade de transformação que eu não cheguei a escrever aqui explicitamente, mas o Matheus, que viu o curso de métodos teóricos, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Lá a gente trabalha essa transformação, mudança de referencial do elemento de matriz S, e realmente é uma coisa feia demais, né? A gente quer até esquecer, assim, quer lembrar.
E aí, uma observação crucial é que, se você não é proibido fazer experiências onde você meça as polarizações das suas partículas incidentes, meça os spins, meça as helicidades, etc. E tal. Há experiências que são feitas assim, né? Só para citar dois exemplos, a experiência do decaimento beta, uma experiência bem importante, né, na teoria de campos, né, na teoria de partículas elementares, é uma experiência onde tem que se levar em consideração explicitamente os spins das partículas envolvidas, né? E mais recentemente, isso aí não é tão recentemente assim, né, mas mais recentemente, no final da década de 80 e quase início da década de 90, as pessoas passaram a medir colisões de próton com antipróton, levando em consideração o spin dos prótons e antiprótons, né? Isso era importante naquela época para a gente tratar o que você chamou de crise de spin do próton. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Houve uma crise de spin, né? Porque o próton, teoricamente, tem que ter spin no meio. Assim reza o modelo de quarks, né? E praticamente tudo que a gente sabe sobre o próton, né? Ocorre que, aparentemente, medidas diretas do spin do próton não estavam dando no meio. Estavam dando, sei lá, qualquer outra coisa aí. Eu não tenho detalhes sobre isso, mas eu acredito que essa crise tenha sido superada. Eu só acredito, porque eu não acompanhei a questão, né? E também eu vi a questão sumida das manchetes, né? Com tanta supercorda por aí, né? Loop quantum gravity, não sei o quê, avanço da QCD na rede, etc. Então essa questão sumiu um pouco do noticiário, né? Mas se vocês quiserem dar uma olhada nisso, né? E depois, inclusive, me dizer o que está acontecendo, se é que ainda está acontecendo alguma coisa, vocês podem colocar por aí no Google Proton Spin Crisis, né? Uma coisa assim, né? E vocês vão ver do que eu estou falando, né? Mas eu estou falando disso, isso é curioso, interessante, mas a gente não está nem aí para isso, né? Nosso problema aqui é apenas dizer para vocês que existem experimentos concretos onde você mede a polarização das partículas, né? Leva em consideração a polarização das partículas, os estados de spin ou de helicidade iniciais e finais delas, né? Isso não é pouco importante, isso é bastante importante. No entanto, se você não faz isso, se você abdica de saber qual é o spin dos férmions, né, que está entrando, se é spin up ou spin down e tal, não sei o quê, se você abdica disso, então a quantidade mais importante é a quantidade que envolve a soma sobre todas as polarizações, sobre todos os spins. Tipo assim, a probabilidade de acontecer esse processo para um dado spin é essa, mas como eu não estou medindo o spin, eu tenho que somar essas probabilidades. Basicamente é isso. Então, se você somar sobre todas as polarizações, o resultado, em termos de transformações de Lorentz, é surpreendente e interessante. Você chega à conclusão que a seção de choque é um escalar, quando você soma sobre todas as polarizações, o que é um comportamento muito decente para uma seção de choque, para ser um escalar, né? É o comportamento mais simples possível, né? E em função disso, muita coisa interessante pode ser feita, né? Você supor que a sua seção de choque é um escalar, você tem todas as possibilidades de fazer uma análise em termos de índices de Lorentz, essas coisas, em cima do comportamento de escalar, que você sabe muito bem qual é, né? Então, a gente parou mais ou menos a aula passada nesse ponto, né? Com a gente dizendo o que tem que ser a seção de choque. E
E aí a gente teve aquela análise cinemática que a gente fez não na aula passada, mas na aula anterior, né? Onde a gente procurou descobrir quais eram as variáveis cinematicamente independentes, né, que a gente poderia utilizar para construir precisamente uma escala. Né? Eu tinha chegado em Q quadrado e 2PQ, se não me engano. PQ, P escalar Q. Né? Então a gente vai guardar tudo isso na memória agora, né? Armazenar, e nós vamos começar a considerar essa questão do... Está muito ruim aí, né? Estou sentindo que o ar está chegando aqui com muita força. Não, vai sair. E aí, tá melhor? Tá. Para vocês aí. Você, tchau. Não. Você está congelando, não? Não. Se estiver congelando, avisa. Porque... Não. Aí tem que desviar de você, porque a câmera tem que ficar aí, né? Não tem problema. Tá bom. Você avisa aí, qualquer coisa. Então, vamos colocar o problema, né? Então, em primeiro lugar, né? Então, a gente vai falar agora sobre os parâmetros inelástico profundo. Vai demorar um tempo até a gente justificar todas essas palavras, tá certo? Então, vamos dizer o que a gente está querendo dizer com isso. A gente está pegando um processo que, em princípio, envolve um lepton, pode ser um elétron, pode ser um neutrino, pode ser um muon também, certo? Mas muons e neutrinos têm uns problemas aí, né? O muon decai, né? E neutrino é difícil de controlar, né? Assim, de acelerar e tal, porque não tem carga, não tem nada. Então, é um lepton, mas vamos dizer que o cara mais favorecido para a gente trabalhar é realmente um elétron. Não que não exista esse tipo de espalhamento com neutrinos sendo considerados. Né? Existe sim. Né? Então, a gente pega um lepton que pega aqui um nucleon, pode ser um próton, pode ser um nêutron, né? Em princípio. Né? E o que a gente observa do outro lado, ou seja, a gente procura observar, é uma situação onde o mesmo lepton original aparece, né, mas um produto de reação genérico, certo? Se esse produto de reação fosse o próprio nucleon, por exemplo, se tivesse elétron incidindo em próton, dando em elétron e próton, você teria um espalhamento elástico clássico, sem problema nenhum. Né? Então ele é inelástico justamente porque nesse X que está aparecendo ali, você não está incluindo esse caso, tá certo? Você está incluindo só todos os outros resultados possíveis. Né? Então, sei lá, se o nucleon foi excitado, né, virou uma outra partícula, né, que você não observa, essa possibilidade está incluída. Se o nucleon se dividiu em 2, 3 partículas, né, distintas, etc. e tal, isso está incluído aí. Né? Então, essa é a razão de ser inelástico. O profundo aí é porque a variável que vai ser importante nessa discussão vai ser Q quadrado, justamente, transferência de momento, né? E a gente vai estudar esse limite do Q quadrado tendendo a menos infinito. Né? Que é o Q quadrado, alta energia, alta transferência de energia. Né? Então, graficamente falando, a gente tem uma coisa assim, né? Você tem nosso lepton, o nosso nucleon. Aqui você vai atribuir um momento em K, aqui você vai atribuir um momento em P. Né? Esse cara sai com o momento em K', e aqui você tem tudo que não é o nucleon original. Procura a identidade do nucleon, ele era próton pelo nêutron, era nêutron pelo próton, está ali, está incluído ali. A gente tem aqui algumas variáveis importantes
importantes para descrever isso daqui. Vamos supor que a gente, essas variáveis aqui são S, que é P mais K ao quadrado, variável de Anderson, né? A soma dos momentos das partículas incidentes ao quadrado. O próprio Q quadrado, que tem a ver com a transferência de energia, né? E o W2, uma variável que eu chamo de W2, que é P mais Q ao quadrado. Suponha que você esteja olhando isso aqui no referencial de laboratório. Referencial de laboratório. Então o teu S, né, ele se reduz. No referencial de laboratório a gente está dizendo que o QI é M0. Tá certo? Quer dizer, a gente está supondo que o nucleon, seja quem for, né, está em repouso. Né? Então aqui você tem, ó, P2 mais K2 mais 2 pequeno, tá certo? O P2 é igual a M2, o K2 é Mzinho 2, tá certo? Que é muito menor que a massa do seu nucleon. Por exemplo, se é um elétron, né? É um elétron, um neutrino, uma coisa assim, muito menor que a massa do nucleon, você pode desprezar, e aqui sobra o 2 pequeno. Então, o S ele se reduz a M 2E mais M. O Q quadrado, esse é outro limite que a gente discutiu na aula passada, né, sobre o Q quadrado, no limite em que você poderia desprezar a massa das partículas envolvidas por estar falando de energias muito altas. Né? Então, o Q quadrado se reduzia a menos 4E L' C ao quadrado beta sobre 2. Né? Esse cara aqui é originalmente maior ou igual que M2, tá certo? E esse cara aqui é originalmente menor ou igual a 0. Aqui também está sendo desprezada a massa do elétron, né? Nas duas aproximações. E esse W2, ele vira M2 mais 2M menos L mais Q quadrado. E isso aqui é maior ou igual que M mais MQ ao quadrado. Né? Essa massa do pion está aparecendo aí porque isso aí é a menor coisa que pode aparecer dentro daquele X. Certo? Quando você quando você pretende que tenha um processo inelástico, né, então, a primeira coisa que pode ser criada é o pion. São as partículas mais leves disponíveis lá nas interações fortes, né, e abundantes nessa questão do processo de troca entre nucleons. Então, ela naturalmente pode ser criada dentro de um processo como esse. Né? Oi? Hã? O que é um pion? O que é um pion? Pion é a partícula que foi conjecturada pelo Yukawa originalmente para ser a mensageira das interações fortes. Né? Isso em 1935, mais ou menos. Né? Então, naquela época, as pessoas sabiam que existia uma interação entre prótons e nêutrons, que não era interação eletromagnética, não era interação gravitacional, e mal se conhecia ainda a interação fraca do nível, né? Então, tem que ter uma interação diferente aí, né? Para segurar prótons e nêutrons, né, dentro do núcleo. Né? O nêutron tinha acabado de ser descoberto, e o Yukawa se inspirou na descrição do eletromagnetismo. Ele falou, olha, no eletromagnetismo, os elétrons, né, elétron, próton, todo mundo troca fótons entre si. É assim que um elétron sabe que o outro elétron está por ali. Né?
Ele joga um fóton para o cara joga um fóton para ele, e eles se comunicam, sabe? Você está ali, eu estou aqui, eu te atraio, eu te repilo, né? E etc. E tal. Ele falou, deve ter uma coisa parecida para acontecer entre os prótons e os nêutrons. Então, deve ter uma partícula intermediária fazendo isso. Só que o alcance dessa interação é curto, dentro apenas do raio do núcleo, né? Então, a razão disso deve ser porque essa partícula deve decair, né? Ela não deve ser estável, como um fóton, por exemplo, é estável. O fóton ser estável vai implicar um alcance da interação aparentemente infinito, né? Então, o Ryukawa usou um argumento baseado no princípio de incerteza, onde você poderia ter a violação da conservação da energia por um tempo determinado, como o alcance da tua interação forte. Delta E, delta T maior que H cortado, né? Esse delta E aí ficou sendo a MC2, a massa da partícula que era emitida. Então, sua partícula vinha, emitia. Seu próton, por exemplo, vinha, emitia um pion. O seu próton está, quando ele for medido, vai ser medido com a mesma energia. Então, tem uma violação aqui da conservação de energia. O cara emitiu uma partícula e não mudou a energia dele, né? Mas o Ryukawa argumentou, essa violação da conservação de energia é viável pelo princípio da incerteza, dentro de um tempo que é o tempo característico da interação forte. Dentro desse tempo, essa partícula decai e tudo volta a ser o que era antes. Você não detecta a violação da conservação da energia, né? E esse tempo era o tempo característico das interações fortes que os caras já conheciam por causa das reações nucleares que eles conheciam da época, né? 10 a menos 12 segundos, alguma coisa desse tipo, né? Isso fez com que ele estimasse a massa do pion, certo? Tipo assim, a massa do MC2 igual a H cortado sobre 10 a menos 12, essa coisa dele, né? Então, isso virou uma estimativa da massa do pion. Aí os caras descobriram o primeiro pion, eles viram que não era, que não podia ser, estava leve demais para ser. E aí, anos mais tarde, 49, o Lattes descobriu o pion, né? Mais de 10 anos depois da proposta do Ryukawa, né? Mas era uma partícula que era ansiosamente procurada para descrever essa questão das interações fortes, né? A questão da física nuclear original mesmo, dentro do núcleo. O pion hoje é um meso, né? Ele interage fortemente e ele é suposto como composto de 2 quartos, se não me engano é Udebart, certo? A gente escreveu aqui, lá no início do curso, aqueles octetos, né, mesônicos. O pion está dentro do octeto pseudo-escalar, né? É uma partícula escalar composto, eu acho, pelo Udebart. Não sei se a minha memória pode estar falhando, né? Vem 3 tipos, tem o P+, o P-, o P0. O P+, e o P- são antipartículas um do outro, o P0 está no meio ali, né? Eles formam estados de isospin forte igual a 1, né? Então, assim como o próton nêutron é isospin 1 meio menos 1 meio, o P+ é 1, o P0 é 0, o P- é menos 1. Formam um tripleto de isospin, né? Forte. E o pion, então, vamos dizer assim, é o arrozinho de festa da força nuclear, é o cara que está em todas ali, né? O tempo inteiro, né? Então, você imagina que se você tiver que produzir alguma coisa, você vai produzir um pion logo de saída. Então, você imagina que, vamos dizer, num referencial de repouso, a menor energia possível que você possa imaginar do lado de fora, depois da colisão ter acontecido, é N mais MP ao quadrado. Certo? Uma coisa assim. Não sei se era isso que você queria saber, mais ou menos. Tá. E você substitui em geral essa descrição aqui, por meio de Q2 e W2, né?
por uma descrição em termos de Q2 e μ, que é T escalar Q sobre N. Certo? A gente falou desse μ na aula passada, né, também. A gente deu algumas interpretações dependentes do referencial que a gente estava olhando, né, e tudo. Né? Então essas aí são as variáveis, né? Que a gente espera que apareçam, que contribuam dentro desse processo. Né? E agora vamos nos aprofundar um pouco mais nesse caso aí. Vamos fazer um pouco de física e um pouco de fantasia. Né? Espero que não seja fantasia delirante, mas é fantasia. Né? O que acontece quando você vem aqui com o seu lepton e esse lepton tenta interagir com um nêutron, com um próton? Então, vamos fechar a questão do próton, tá certo? O nosso próton, né, ele vamos botar, o lepton é uma bolinha, tá certo? Nada como bolinhas de bilhar para deixar a gente mais tranquilo, né? O próton é uma sacolinha, tá certo? Uma sacolinha onde você tem 3 quarks aqui dentro dessa sacolinha, né? Os quarks são carregados, todos eles. Isso vale para o próton, vale para o nêutron, vale para todo mundo, né? Qual a maior probabilidade desses dois caras interagirem? Vamos excluir algumas coisas para começar, né? Excluir primeiro a gravidade, né? A gravidade está de sacanagem, né? Muito fraca, né? Mas vamos excluir também a interação forte, tá certo? Porque está longe, né? O cara está longe do outro. A interação forte é um negócio de muito curto alcance. A interação entre os quarks é de curtíssimo alcance aqui, tá certo? Então, você não... Primeiro que é claro que um lepton não tem interação forte. O lepton vai ter interação gravitacional, eletromagnética e fraca. Os quarks têm as 4 interações: gravitacional, eletromagnética, fraca e forte. Mas o lepton falta forte. Então, nem que esse lepton quisesse, não poderia interagir fortemente com esse quark. Então, não pode interagir fortemente. Poderia interagir fracamente, tá certo? Só que a constante da interação fraca, ela é 10 a menos 10 da constante de interação eletromagnética, tá certo? A interação forte é 1, a interação eletromagnética é 1/100, a interação fraca é 1 sobre 10 a menos 12. E a gravitação 10 a menos 38. Né? Então, interação fraca pode acontecer uma interação fraca entre esse cara e esse cara, e pode acontecer uma interação eletromagnética. Só que a interação eletromagnética é muito mais provável de acontecer. Bota muito nisso. Né? Compara a intensidade relativa das interações. Né? É de 10 a menos 2 para 10 a menos 12, né, em relação à interação forte. Né? Então, o que eu espero estudar aqui vai ser um processo essencialmente eletromagnético, ou seja, um processo de interação entre esse lepton e um dos quarks constituintes do próton. Tá certo? Peraí, como isso não é um curso de interações fortes, tem que sempre vem me falar aqui de interação eletromagnética, né? Mas vamos ver. Essa interação eletromagnética tem muito a revelar sobre o que acontece aqui dentro. A gente vai ver isso. Né? Então, aqui você tem um gama, aqui você tem um quark, tá certo? Então, num processo como esse, é claro que pode acontecer uma interação fraca, mas nós vamos desprezar essa possibilidade porque ela é muito pequena em comparação com a possibilidade de uma interação eletromagnética, que é a maior possibilidade que tem. Em termos de um gráfico de Feynman, por exemplo, o que eu poderia dizer seria o seguinte:
Eu não consigo desenhar um gráfico de Feynman completo aqui nessa história, né? Já já a gente vai discutir por quê. Aqui o cara tem momento K, aqui ele tem momento K', aqui ele emite um fóton, até aqui gráfico de Feynman maneiro, né? Tranquilo, né? Aqui já complica, né? Porque aqui eu vejo o meu próton chegar. O próton é um emaranhado terrível de quarks, é um negócio, né, que Deus o livre e guarde, cheio de gloom, voando para cá, voando para lá, criando, aniquilando, entende, coisa o tempo inteiro, né? É um estado ligado, os 3 quarks. É um estado ligado, a gente não faz ideia de como é que funciona, né? Então, aqui você poderia pensar num vértice efetivo de interação, né? Você não sabe o que está acontecendo para valer aqui dentro. Você sabe precisamente o que é isso, mas você não tem ideia do que é isso. Tá certo? Então, a amplitude que você vai estar interessado, né, é um S beta alfa, né, que é uma coisa assim, é menos, é mais. Alt, menos é mais? Não. Esquece. Não era para falar isso agora. Eu pulei de figura. Eu tenho que pular de discurso também, né? Vamos dar uma olhada no que seria se a gente estivesse falando de um espalhamento, por exemplo, elétron-pósitron, né? Parecido em termos de carga, né? Tem um elétron com um cara de carga positiva que é um pósitron, né? Então, com um cara, um espalhamento elétron-pósitron, né? A gente imagina um elétron vindo aqui, né? Um pósitron vindo aqui está o tempo, tá? Está passando assim, aí eles fazem assim, o pósitron vem para cá e o elétron vem para cá, certo? É menos, é mais, é menos. Esse ramo que está aqui embaixo seria equivalente a esse ramo que está aqui em cima, né? Essa amplitude, né, de matriz S associada com isso seria uma coisa assim, é menos, é mais, alt, é menos, é mais, índice. Se você lembrar do elemento de matriz S, né, que a gente esboçou na aula passada, né, você vai ter um espinor 1, o barra para o estado final, um espinor V barra para o estado final, um espinor U para o estado inicial e um espinor V para o estado inicial. Tá certo? E aí você tem o miolo do gráfico de Feynman, que é quando você tira esses propagadores aqui e projeta os momentos na camada de massa de cada uma das partículas. Então, o que vai sobrar vai ser esses espinores associados com esses caras, mais o propagador que está aqui no meio. É isso que vai resultar no elemento de matriz S. Tá certo? Então você vai ter uma coisa assim, ó. Você vai ter uma coisa do tipo U barra gama mi U eta mi sobre T quadrado. Esse é o teu propagador para uma determinada escolha de gauge, né, em particular que você faça. V barra gama mi V. O interessante aqui é que você tem uma interação, ou uma descrição aqui, no final, que é uma descrição de interação entre correntes.
Aqui você tem uma corrente associada com o elétron, aqui você tem uma corrente associada com o pósitron. Certo? E esses caras trocam o que é expresso pela existência do propagador ali. Tá certo? Esse é um quadro que a gente vê acontecer no espalhamento elástico elétron-pósitron, né? Por exemplo. Né? E o que vai acontecer é que a gente vai tentar escrever alguma coisa similar por analogia com essa situação, que é uma situação que a gente pode controlar. Essa conta aqui, para calcular o elemento de matriz S, é uma conta que você pode fazer exatamente, do início até o final. Tá? Usando aquela forma de redução que eu dei, usando as regras de Feynman, usando os vértices da eletrodinâmica, etc, etc. Né? Então, a ideia vai ser de que aqui, né, a gente tenha também uma corrente leptônica, tá certo? Um propagador no fóton e uma corrente hadrônica, tá certo? Uma coisa absolutamente similar ao que a gente observa aqui. Isso aqui no nível fundamental e isso aqui no nível efetivo. Uma corrente leptônica, um propagador e uma eventual corrente eletromagnética hadrônica. Tá certo? Quer dizer, você precisa do operador hadrônico que é capaz de interagir eletromagneticamente. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer o seguinte: eu não estou querendo descrever uma interação eletromagnética entre quark e lepton, né? Então, a interação eletromagnética sempre se dá com o termo desse tipo, AMI e JMI. Tá certo? Pelo menos quando você tem férmions, né? Se o teu JMI é um férmion, tá certo? Se os teus campos fundamentais são férmions, esse JMI é sempre um cara do tipo psi barra gama mi psi. Não tem saída, porque isso é da estrutura 1 do eletromagnetismo. Tá certo? Então, se você está querendo descrever uma interação eletromagnética dos quarks, tá certo? Interação eletromagnética dos quarks, a tua corrente é uma corrente assim, né? Eu vou escrever isso, eu vou escrever isso aqui, somatório sobre A de Q barra A, gama mi, QA. Quando isso QA são os espinores que são os operadores que estão associados com os quarks dos mais diversos sabores. Tá certo? É assim que uma interação eletromagnética pode ser escrita. Sempre. A interação que a gente está supondo que vai acontecer aqui é eletromagnética. Tem um fóton vindo ali interagindo com os quarks. Né? Então, esse termo de interação do fóton com os quarks é mapeado por termos assim, dentro da sua lagrangiana de interação. Todos os quarks são capazes de interagir eletromagneticamente. Por isso que a soma é sobre todos os A's. Tá certo? Em princípio. Tiago. Oi. Certo. Se todos os A's são só os 3 quarks que eles São 6. São 6 sabores. Esse A são sabores de quarks. Sim. Mas você... Esses são sobre os 6 quarks que podem compor o núcleo ou são... Não, na verdade, aí você me obriga a falar uma coisa que eu sei pouco do ponto de vista teórico, né? Mas que o que eu sei é mais ou menos de orelhada. Você tem, no núcleon, você tem quartos de valência e quartos do mar, como se diz. Tem essa distinção. Os chamados quartos de valência
são os quarks característicos do seu hadron. Por exemplo, no próton, os quarks de valência seriam U e D. Né? E os quarks do mar, né, seriam os quarks virtuais que poderiam ser excitados de acordo com a energia que tivesse à disposição. Excitados a partir do vácuo, né, criados em pares, etc. e tal, a partir do estímulo adequado, do input de energia adequado. E aí você tem todos os quarks possíveis. Sim, é exatamente essa. Você tem todos os quarks possíveis, e você poderia estar interagindo ou com um dos quarks de valência ou com um dos quarks do mar, em princípio. Talvez alguma pessoa de fenomenologia pudesse me dar um socorro agora para dizer o seguinte: a interação com um dos quarks de valência é muito mais provável que a interação com um dos quarks do mar. Mas o meu parco conhecimento, não posso afirmar isso nesse momento. Não? Parece razoável. Parece razoável. Então, quando você escreve a tua corrente eletromagnética, é justo que você escreva colocando todos os termos. Eu não tenho muito problema em escrever isso, porque eventualmente eu estou pecando por excesso. Tipo, a contribuição de determinados sabores super pesados pode simplesmente não entrar ali, entende? Você vai ver que isso daí é mais ou menos irrelevante para a discussão que se segue, a forma específica da nossa corrente, tá certo? Mas eu prefiro deixar todos os quarks ali do que errar por falta, por omissão, errar por omissão. Então, a ideia toda vai ser o seguinte: eu vou procurar uma corrente elettrônica, um propagador do fóton, tá certo? E uma corrente hadrônica, no final das contas. Então, eu vou imaginar que a minha amplitude de matriz S, o meu S beta alfa, agora nesse caso, vai ser um negócio assim: E', X, out. Aqui é o elétron. Eu poderia botar uma linha aqui para dizer que ele mudou a direção do momento dele, ou coisa desse tipo, mas não vou botar não. Vou botar um elétron e o resto do background, X, né, out, e o elétron e um próton no estado in, tá certo? Isso aqui, é claro que é isso, né? O que a gente precisa calcular é isso. Eu não estou inventando nada. Eu vou inventar agora. Tá? Agora, isso aqui, o que eu estou propondo é que isso vai dar uma coisa do seguinte tipo: um U bar sigma linha de K linha, gama mi, o sigma de K, aqui a carga eletromagnética no meio, aqui um 1 sobre Q2, se vocês preferirem, eta mini sobre Q2, vezes isso aqui. O valor esperado entre esse background todo X, né, do menos E, J' de 0, T lambda. Muita coisa está faltando aqui. Vamos botar E sigma linha, E sigma, vamos lá, K linha, sigma linha, K sigma, né? Esse aqui é o momento do elétron que está saindo e o spin do elétron que está saindo. Esse aqui é o momento do elétron que está entrando e o spin do elétron que está entrando, né? Esse P é o momento do próton, ou do nêutron inicial, e aqui a polarização dele, o spin dele, o meio mais o meio menos o meio, esse lambda. X é X, né? X são todas as informações necessárias para escrever
aquele background todo, né? Está sobrando lá. Aqui, ó, você vê que nessa, aqui está faltando um E quadrado, né? Você tem um E associado com cada corrente aqui, tá? Isso você pode ver também das regras de Feynman, que tem um vértice e outro vértice, você tem um E aqui e você tem outro E aqui, né? JMI. Vamos fazer quieta mini JMI, JMI, tá? Então, vou abaixar esse índice aqui, contrair esse cara antes, tá? Então a ideia é que esse segundo operador que está aqui, né, sanduichado entre esses estados, vai carregar a informação da corrente hadrônica, certo? Para esse processo que está aí. E aqui vocês veem o seguinte, que apesar do meu processo fundamental ser um processo eletromagnético, ou seja, estou trocando um fóton aqui com um cara, né? Esse objeto que está aqui é totalmente dependente das interações fortes. Vamos supor que o nosso JMI seja isso aqui, tá? Então, JMI envolve os campos de quarks. Lembra que a gente precisa dos operadores de Heisenberg, tá certo? Então, esses campos de quarks evoluem pela lagrangiana da QCD, mais a lagrangiana eletromagnética, se houver uma interação eletromagnética ali no meio, né? Não tem problema. Essa interação que vai ser relevante vai ser interação forte para lidar com esse valor esperado que está aqui. Esse valor esperado envolve o próton, o estado de um próton de um lado, e o estado indeterminado com um monte de hadrons produzido do outro lado. Você não conhece nem isso, nem isso. Mais escandaloso, você não conhece nem isso. Ou seja, você não sabe como é que um estado de próton se constitui a partir de estados de quarks. Você não sabe como. Vamos supor que você tenha um monte de estados de quarks livres. Tá certo? Você conseguiria, se eles são uma base, é claro que o estado de próton pode ser escrito como combinação linear desses estados de quarks livres. Mas não é só um quark, né? Zero, vácuo, não é estado de um quark, não é estado de dois quarks, não é estado de três quarks, assim por diante. Né? Então, se você pegar a base toda, você é capaz de construir qualquer estado, inclusive o tal estado ligado. Mas como você constrói isso? Não está disponível essa informação. O robô lá do Perdidos no Espaço falaria, não tem registro, não tem registro. Apesar disso, é razoável supor que o objeto que domina, né, a descrição desse processo é isso daqui, é esse elemento de matriz da corrente eletromagnética hadrônica. Certo? Eu preciso guardar na memória do meu elemento de matriz S beta alfa. Lembra que alfa é o estado inicial, beta é o estado final, né? Eu preciso guardar na memória desse S beta alfa tanto as coisas relativas ao estado inicial quanto as coisas relativas ao estado final. Isso aqui está relacionado com o estado final, esses dois caras. E esse cara aqui é a corrente eletromagnética hadrônica. É razoável que seja esse o elemento de matriz relevante que eu tenha que colocar em jogo. Certo? Isso aí é uma certeza? Pode ser até que seja. Pode ser que alguém chegue aí depois e fale assim, não. Isso aí eu posso provar. Eu não sei provar isso. Certo? Então eu coloco para vocês como uma conjectura razoável, mas uma conjectura. Certo? Então, isso aqui é o teu elemento de matriz S. Então, o elemento de matriz S calcula o módulo ao quadrado e você obtém a seção de choque.
seção de choque, você vai lá e mede. Tá certo? Essa é a ideia. A analogia da cidade disso, especificamente lá, você tentar modelar esse cara de alguma maneira. Antes da gente tentar modelar esse cara, né, a gente vai estudar ele bastante. Assim, a gente vai chupar várias propriedades dele. Aí depois, no final da história, quando a gente tiver reduzido o nosso grau de ignorância ao mínimo aceitável, né, ao mínimo ou máximo, eu reduzi o grau de ignorância ao máximo. Eu reduzi ao máximo o grau de ignorância. Não, quando eu tiver reduzido ao máximo o grau de ignorância, reduziu o máximo possível, ao mínimo possível. Quando eu tiver reduzido o grau de ignorância o máximo possível, o que aconteceu foi que eu reduzi o grau de ignorância ao máximo. É isso. Quando eu tiver reduzido meu grau de ignorância ao máximo, aí eu sim, eu vou chutar alguma coisa. Tá certo? Chutar mais alguma coisa. Bom, mas ainda tem coisa para fazer aqui, né, antes da gente começar a chutar coisas. Né? Vamos lá. Lembrem que a gente, esse aí é o elemento de matriz S, mas a gente vai botar esse cara dentro da seção de choque. Então você precisa calcular o módulo disso ao quadrado, tá certo? Então você tem um cara aqui que envolve a parte leptônica com índice μ, né? E um outro cara que envolve a parte hadrônica também com índice μ. Se você fizer isso ao quadrado, você vai ter que botar mi, estrela, tá certo? Aí você vai pegar a parte leptônica mi, a parte leptônica mi, o produto dessas duas coisas, você vai definir um tensor leptônico, que você vai chamar de L-mi, tá certo? Então o nosso d sigma vai ser proporcional, tem uma constante de proporcionalidade que depois a gente se preocupa com ela. Uma coisa que eu posso escrever assim: L-mini, W-mini. L-mini é o produto disso aqui com índice μ com isso aqui com índice μ. O W-mini é isso aqui com índice μ com isso aqui com índice μ. Certo? Então, beleza. A nossa seção de choque, né, seguindo as convenções que estão no MUTA. MUTA é um livro, Production to Perturbative Juice D, alguma coisa assim. Você tem que exceder no título. Mas MUTA só tem um, então é trivial. Você vai lá na Gênesis e encontra o MUTA no segundo. Tá? Então, essa seção de choque, eu coloquei uma expressão na aula passada. Essa expressão certamente é consistente com a expressão da seção de choque do MUTA, mas eu não fiz a transição entre a expressão que eu tinha, que era genérica, para chegar nessa expressão do MUTA. Então fica faltando preencher essa lacuna aí. Então, você tem isso aqui, K0', D sigma sobre D3 K'. Vamos lembrar, né? Se eu tenho assim, D sigma, né, é um montão de coisa, D3
K' sobre K0', mais outras coisas que estão aqui no estado final, tá certo? O que eu estou fazendo é passar isso aqui para o outro lado, tá certo? Então aqui K0', D sigma, D3K', isso aqui pode ser entendido como uma seção de choque diferencial, essencialmente. Você está colocando aqui seção de choque por unidade de momento, unidade de momento sólido, etc. E tal. Então você tirou esse fator que apareceria por aqui, no final, aquele d-beta, no que diz respeito, d-beta da aula passada, no que diz respeito ao x, você também não inclui, porque você está somando sobre todas as possibilidades, supostamente dá 1, né? Essa soma. Então você tem um fator aqui na frente, e esse aqui é a grande incógnita, porque eu não trabalhei ele, K escalar P, e o resto aqui é coisa que a gente espera que realmente apareça. Vão ser somatório sigma linha, sigma, lambda, somatório sobre todo x de 2π a 4 delta de dx menos k' menos k menos p vezes o módulo de px alt p ao quadrado. Isso aqui é aquela notação um pouco menos precisa, né? Que eu tinha utilizado antes, né? Você pode ver que aqui nós estamos fazendo a soma sobre todas as polarizações. Então, vamos terminar com uma seção de choque que, teoricamente, é um escalar. Certo? Isso está refletido aqui, K escalar P também, direto. Né? E aí nós vamos inserir alguns fatores espertos aqui, né? Da seguinte maneira: essa somatória sigma, sigma linha, lambda x, 2π4 delta dx mais k' menos k menos p módulo desse mesmo elemento de matriz ao quadrado, né? Nós vamos inserir essa expressão aqui, essa proposta para esse elemento de matriz. Então isso vai dar E2 sobre Q quadrado, tudo isso ao quadrado. Né? Lembra que isso daqui é o elemento de matriz S, isso ainda tem que ser tomado no módulo ao quadrado. Né? E2 sobre Q2 ao quadrado. Né? Esse cara aqui, você vai dividir por 4π ao quadrado e multiplicar por 4π ao quadrado, porque você quer fazer aparecer a constante estrutura fina aqui na história. Esse 4π você entra aqui, vai ficar E2 sobre 4π, que é o alfa, certo? Vou ter uma multiplicação por 4π ao quadrado. Aí você vem e multiplica e divide também por 4π essa soma agora em x e lambda 2π4 delta, a mesma delta que está ali, certo?
multiplicar com alfa delta, aí vem P lambda J mid 0 X J mid 0 P lambda. Esse aqui é um pedaço hadrônico, né? Ali da história. Estou pegando um cara estrela, estou pegando um cara sem estrela. Esse J eu estou supondo que é hermitiano, certo? Ele é formado ali de operadores hermitianos, porque é barra gama biqueira. E aí vem os fatores leptônicos. Você divide por 4 e multiplica por 4. Somatório sigma linha. Aí você tem o bar, sigma linha, calinho, gama mi, o sigma de K, estrela, o bar, sigma de calinho, gama mi, o sigma de K, gama mi, né? Esse mi daqui com esse mi daqui, esse mi daqui com esse mi daqui, certo? Só usando esse objeto aí, né? Então, o resultado disso daqui é alfa sobre Q quadrado ao quadrado 4 vezes. Agora, o que eu vou chamar de tensor leptônico, tá certo? Vai ser 1/4 disso aqui. Tá? Vou chamar de L mini. Que é esse negócio todo aqui, ó. L mini. Né? E aí a gente tem 4π2 vezes 4π W mini. Nosso W mini vai ser 1 sobre 4π2, 1 sobre 4π e isso tudo aqui. Tá? Esse cara aqui é o W mini, certo? Bom, exagerei aqui nessa seta, tem que levantar um pouquinho, que agora você pode pensar o seguinte, você coloca agora tudo na... você termina de fazer essa conta, 4 vezes 4π2 vezes 4π, né? Você vai terminar com 32 vezes 2π ao cubo, alfa sobre T quadrado ao quadrado, L mini, W mini. Esse 32 vezes 2π ao cubo é de encomenda, né, para matar aquele outro aqui. Por isso foi feito toda essa sacanagem. Né? E depois vocês vão ver que esses fatores 4π2, etc., 1/4 aqui também servem para muita coisa, aqui nos outros casos. Né? De modo que aí você pode escrever a tua, né, seção de choque devidamente diferencial e devidamente multiplicada pela energia do estado final, como 1 sobre K escalar P, alfa sobre Q quadrado ao quadrado, L mini na mini, certo? Começou a limpar o problema, né? Estava muito cheio de 2π, não sei o que, de 32, essas coisas são chatas, né?
Tem coisas boas ali, né? A presença do alfa, né? Porque é um processo eletromagnético, tem que ter o constante de estrutura fina no meio. 1 sobre Q quadrado, né? Que tem a ver com a transferência de momento, é o momento daquele fóton, né? De fato. O cara vem com o momento K, segue com o momento K', o fóton tem que ter o momento K menos K'. Né? E aí nós temos que trabalhar aqueles dois tensores, o W' e o L'. Vamos trabalhar o L' primeiro, o L' a gente vai até o fim com ele. Para vocês terem algum norte, né, nessa história, eu citaria o livro do Murta aqui, tá certo? De lá que eu estou tirando essa discussão, essencialmente. Estou tentando também preencher as lacunas, que são grandes. Né? Mas os erros são meus, os acertos são do Murta, tá certo? Então, beleza. Vamos tratar do L', então, né? Para tratar do L', vamos primeiro considerar esse pedaço aqui, ó, né? Da corrente leptônica. Né? Então, U barra, sigma I, K', gama I, e sigma de K, tudo isso estrela. Né? Tudo isso estrela, você lembra que barra é Dagger, gama zero. Dagger é estrela transposto, tá certo? Então, a gente vai simplesmente tirar o estrela daqui, botar uma estrela aqui e vai ter um gama I estrela aqui no meio da história. Né? Então, isso vai ser o sigma I transposto de K', gama zero estrela, que é o gama zero que vinha do barra, né? Gama I estrela, o sigma estrela de K. Né? Agora vamos lembrar que o gama I Dagger, né? Pode ser escrito como gama zero, gama I, gama zero, são uma identidade das matrizes gama, tá certo? Gama zero Dagger é igual a gama zero, gama I Dagger é menos gama I, tá certo? Isso aqui resume esse comportamento. E, portanto, isso aqui implica que o gama zero estrela é o gama zero transposto, certo? Portanto, esse aqui que eu vou chamar de I, né? Ele fica o sigma I transposto de K', gama zero transposto, outro gama zero transposto, porque se você agora pegar, tomar uma estrela, tomar um transposto desse cara, tomar um transposto disso, isso aqui vai ficar gama mi estrela é igual a gama zero transposto, gama mi transposto, gama zero transposto. Tá certo? Então vamos usar essa expressão aqui para escrever o que é gama mi estrela. Tá certo? Então isso aqui vai dar gama zero transposto, gama mi transposto, gama zero transposto, estrela, sigma de K. Gama zero transposto ao quadrado é 1 do mesmo jeito, né? Porque gama zero ao quadrado é 1. Né? Então isso aqui fica o transposto sigma mi de K', gama mi transposto, e aqui você pode transpor esse cara, você vai ficar com o Dagger sigma de K, gama zero, tudo isso transposto. Isso aqui é esse pedaço final que está aqui. Então aqui tem transposto, transposto, transposto. Tá certo? Você pode dizer que isso aí tudo é o transposto,
né, de U barra sigma de K, gama mi, U sigma i de K' transposto. Tá certo? Só que isso que está aqui é um número. Não? Isso aqui é matriz 1 por 4, matriz 4 por 4, matriz 4 por 1. Então, a matriz 1 por 1 que é um número. Né? Então, a transposta do número é ele mesmo. Né? Então, isso daqui é o barra sigma de K, gama mi, o sigma i de K'. Certo? Maravilha. Então, agora eu posso pegar o meu L mini, que eu defini aqui, né? Ele é o quarto somatório. Eu vou botar em sigma, depois eu boto o somatório em sigma linha. Agora, esse primeiro cara aqui eu vou escrever do jeito que eu acabei de montar, que é U barra sigma de K, gama mi, e agora tem um cara que é U sigma linha de K', e aí eu preciso botar o somatório de sigma linha na jogada. Tá? Ele não pode sair do somatório de sigma linha. Então eu vou ficar com U sigma linha de K'. Isso aqui vezes, né? O cara que está faltando, que é aquele cara ali, o barra sigma linha de K', né? Gama mi, o sigma de K. Tá certo? Veja que tudo que tem depende de sigma linha está entre esse pedaço e esse pedaço. Certo? E ali eu estou somando os vetores U para todos os spins. Tá certo? Isso é um operador de projeção. Né? Aí tem que fazer a diretologia básica. Né? Para lembrar disso. Né? Isso aí é um operador de projeção lá no espaço dos espinóis de Dirac. Certo? O sigma linha de K', o barra sigma linha de K'. Né? Esse cara que está aqui, entre parênteses, ele me dá um K/linha mais M. Isso aqui dá 1/4 somatório em sigma, o barra sigma de K, gama mi, K/linha mais M, vezes gama mi, o sigma de K. Esse aqui pode parecer meio mandrake, mas infelizmente não tem como parar o curso para falar sobre isso agora. Tá certo? Mais detalhes, se vocês quiserem mais detalhes, eu tenho umas notas de aula que mostram isso, e tem também isso no Dixon Zuber, por exemplo. Então vocês podem pegar isso lá. E agora, você vê o seguinte, isso aqui de novo é um número. O barra, gama mi, isso. Gama mi é uma matriz 4x4, esse é um vetor 1x4, esse é um vetor 4x1, então esse aqui é um número. Certo? Você pode escrever esse número de um outro jeito, pensando nisso. Tem o barra alfa, C alfa beta. E beta, essa estrutura aqui, tornando óbvios os índices de Dirac, né? É o barra alfa, C alfa beta ou beta. Você, com os índices de Dirac óbvios, você pode escrever isso aqui como o beta, o barra alfa, C alfa beta. Sem problema nenhum. Né? E isso daqui, se você quiser, é uma matriz M, beta alfa, C alfa beta. E, portanto, isso aqui é o traço
do produto dessas duas matrizes, M vezes C. Tá certo? Ora, a tal matriz M envolve você colocar esse cara aqui na frente desse. Tá certo? Então, você vai ter o LMI dando 1/4 do traço somatório signo de cossigno de K, o bar signo de K, gama mi, K/min mais N, gama mi. Essa é a tua matriz M, essa aqui é a tua matriz, sei lá, C. Né? Que você tinha lá. Só que aqui, de novo, você tem um projetor. Agora, a variável que aparece no seu projetor não é K', é K. Vai aparecer K mais M. Vamos substituir esse cara por K mais M. Né? Então, o nosso LMI, o tensor eletrônico, ele fica com 1/4 do traço, olha que bonitinho, K/ mais M, gama mi, K/ mais M, K' mais M, gama mi. É lindo, né? Fala sério. Dá vontade até de virar experimental. Para tudo dar certo assim no final. Bom, aí você tem basicamente que apelar para aquelas identidades envolvendo traços de matrizes gama. Né? Algumas coisas simplificam porque traços de número ímpar de matrizes gama dão 0. Né? Então, por exemplo, se você fizer K/ gama mi, K/ gama mi são 4 matrizes gama que tem no meio. Não vai dar 0. K/ gama mi, M gama ni são 3 matrizes gama, vai dar 0. Né? M gama mi, K/ gama ni, 3 matrizes gama vai dar 0. E M gama mi, M gama ni, 2 matrizes gama não vai dar 0. Então, isso aqui se reduz, né, a 4. Vamos tirar K alfa, K beta daqui, K alfa, K beta linha, traço. Agora você tem gama alfa, gama mi, gama beta, gama mi. Né? E aqui tem mais 1/4 de N2, traço, produto disso com isso, com isso, com isso, que é gama mi, gama mi. Esse cara aqui dá um negócio interessante. Né? Esse aqui dá 4 vezes eta alfa mi, eta beta mi, menos eta alfa beta, eta mi, mais eta alfa mi, eta mi beta. E esse outro aqui é 4 vezes eta mi. Mas aqui tem um monte de 4 aí, por isso aquele 1/4, né, apareceu na jogada. Então você tem que descontar o 4 aqui e fazer essas contrações K alfa, K beta, né? Aqui você vai ter Kmi, Kni, aqui você vai ter K2 e aqui você vai ter Kni, Kni, certo? Então,
isso vai dar Kmi, K'M mais Kmi, K'M menos K escalar K'M, θM. 4 já foi descontado, isso daqui mais N2 θM. Certo? Se você lembrar que o Q quadrado é K menos K'M ao quadrado, que é K2 mais K'M2 menos 2K escalar K'M, que é igual a 2N2 menos 2K escalar K'M. Então você pode substituir K escalar K'M por menos Q2 sobre 2 mais N2. Substituindo ele aqui, você tem uma expressão final para o Lm. Lm é Kmi, K'M mais Kmi, K'M mais Q2 sobre 2 θM. Certo? São trabalhos, limpos, limpou-se a parte leptônica do problema todinho. Claro que isso é a primeira ordem de teoria de perturbações, ninguém falou que é um resultado exato, mas é o resultado de longe mais provável. Certo? Se você tiver correções aí, você vai ter correções pequenas, que vão com alfa 4, daí para cima, não, alfa 8, daí para cima. Porque, por exemplo, uma correção para o propagador do fóton seria essa coisa aqui, certo? Essa coisa vai te introduzir um negócio que é alfa, módulo ao quadrado vai ser alfa 2. Já com o resto dos fatores de alfa que você tem ali, vai para alfa. Esse propagador inserido lá já tem uma contribuição alfa 2. Então esse cara vai como alfa 4, quando você tiver o módulo ao quadrado, vai para alfa 8. Se eu não estou fazendo conta errada. Mas de qualquer forma, um cara como esse vai incluir fatores alfa a mais, certo? Na tua conta. Vai dar contribuições ainda mais desprezíveis. Maravilha, então tensor leptônico não é mais problema, tá certo? Ele foi reduzido a um fator puramente cinemático, no final das contas, então vamos começar a atacar o tensor hadrônico. Bom, o nosso WMI, infelizmente fui obrigado a apagar ali, então ninguém vai ter a menor memória do que significa ele, mas tinha uma delta lá, daquela soma dos momentos, os momentos do estado inicial menos os momentos do estado final. Um dos momentos do estado final era o K', o outro momento do estado final era o PX. E os momentos do estado inicial eram K e P. Então era uma delta de K mais P menos K' menos PX. Tá certo? Eu vou transformar essa delta no conceito de uma integral. Tá? O WMI vai ser. Deixa eu ver se eu não estou me lembrando bem. Eu acho que ele tinha agora 1 sobre 4π na definição dele.
é 1 sobre 4. Então, um quarto era o tensor leptônico, né? Tem 1 sobre 4 pi mesmo. O outro cara tem 1 sobre 4 pi. É, e tem 1 sobre 4 pi quadrado. Não, são 4 pi. Esse quadrado aqui, então, 1 sobre 4 pi. Esse 4 pi quadrado a gente já usou no negócio do 32 pi, não sei o que é. Tá? Então ele tem 1 sobre 4 pi, né? O tensor hadrônico. Né? Então eu vou dividir esse 4π em 2, tá? Vou pegar 1 sobre 2π e depois jogar um meio para frente. Então é assim. 1 sobre 2π é muita sacanagem, né? Um ser humano só. X integral d4x. E a delta eu vou transformar na integral onde eu fui, né? Delta. Então vai ficar exponencial de menos i px menos t menos k menos k', que é o quê? Tá certo? X. Essa integral está aqui, tá certo? Ela dá 2π a quarta vezes a delta do argumento, tá certo? E agora esse 1 sobre 4π, 1 sobre 2π veio para cá, 1 meio veio para cá, somatório em lambda, d lambda, j mid de 0, x, j mid de 0, d lambda, certo? Eu vou fazer a sacanagem das sacanagens agora, antes de me aguardar. Eu vou eliminar aquela exponencial que está ali, usando a invariância translacional do meu problema. Tá certo? Eu vou lembrar para vocês que o J' de x, tá, pode ser escrito como exponencial de i dx, J' de 0, exponencial de menos i px, onde esse p que está aqui é o operador de momento. Assim, é a minha teoria. Todos esses estados, em princípio, são autoestados do operador de momento. Certo? Então, quando o operador de momento bater aqui, né, no exponencial de menos i px, ele vai pular um fator exponencial de menos i px vezes x. Certo? Quando ele bater desse lado com exponencial de ipx, ele vai pular um fator exponencial de menos ip, de mais ipx. Tá certo? Então esses dois caras que estão aqui, eles são, na verdade, podem ser vistos como resultado da atuação do operador de translação sobre esse estado e sobre esse estado que está aqui. Tá? Então, o único cara que vai sobrar é o exponencial de i, que é x aí. Tá? Então, isso aqui é 1 sobre 2π, soma sobre x, integral entre x, e aí que x, 1 meio, soma sobre lambda, d lambda, e aí px, j' de 0, e menos i px, J' de 0 d lambda. E isso aqui, então, é 4x, né? Integral de 4x, exponencial de x, 1 meio, somatório sobre lambda, d lambda, J' de x, J' de 0, d lambda. Certo? E agora, heresia suprema.
vocês podem ver que é um negócio gritando ali, né? Do ponto de vista da mecânica quântica, aqui está uma excelente oportunidade. Né? Você pode pensar o seguinte: somatório sobre x. X é 1 menos somatório de P lambda que é a parte elástica.